Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade. Estamos iniciando 2016 e para lembrar que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 19h30, com reprise de domingo e terça também às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. Hoje tem aqui comigo a professora Renata. Oi, tudo bem? Como foi de férias? Muito bem, graças a Deus. E você? Eu também. Descansei um pouquinho. Que bom. E a Fernanda, que é a enfermeira da UFSCar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, nós vamos iniciar nosso programa, como a gente sempre faz, pelos destaques da semana. Então, eu vou passar para a professora Renata falar um pouquinho com vocês. Bom, gente, uma notícia boa, né? Em meio a essa maré de notícias tristes, preocupantes, problemas políticos, econômicos, de saúde, eu achei uma notícia interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Foi aprovada hoje, passou hoje pelo Senado, o aumento do período de licença paternidade, né? Então, hoje, para quem não sabe, o papai, né, fica 5 dias em casa logo após o nascimento da criança, né? Se a Dilma sancionar, a licença paternidade agora vai ser de 20 dias. Né? Muitos setores sociais estão comemorando, né? Isso vai valer também para os pais que adotam, né? Então, o papai que adotar uma criança também tem direito a 20 dias de licença paternidade. O interessante disso não é só o período maior que o papai vai ficar em casa. São também os outros aspectos ligados a essa proposta, né? Como, por exemplo, ouvir as crianças da idade de 0 a 6 anos em programas específicos para essa faixa etária, né? Um outro aspecto que também vai ser levado em consideração como é que eu posso dizer? Pensar em situações de violência contra as crianças e as gestantes em formas de como solucionar esses problemas, né? Então, essa proposta que foi aprovada no Senado hoje, na verdade, ela tem vários aspectos, né? O que mais chamou a atenção foi realmente o aumento de dias que o pai vai ficar em casa, mas tem outras questões muito importantes envolvidas com o desenvolvimento inicial da criança, né? De 0 a 6 anos. É uma fase fundamental, né? Todos nós sabemos que entre 0 e 3 anos, né? A gente vai ter aí o potencial da criança mais desenvolvido e todas as potencialidades ali são onde acontecem as ligações, né, sinápticas, a ilha de neurônio, né? Da criança, né? Isso é muito importante, esse aumento da licença paternidade, porque pensando assim, nos primeiros 20 dias é o período que a mãe está mais fragilizada e que a presença do pai é muito importante, né? Seja ali nos cuidados, né, na questão da mãe mesmo. Então isso é muito importante, né? Fora que aumenta o vínculo, né, do bebê com o pai, né? Isso é muito importante, essa troca. Então eu acho que tem que comemorar mesmo essa questão da licença paternidade, que é um ganho muito grande, né, para os pais aí, né? Com certeza. Eu acho que caminhamos também rumo a uma maior igualdade de direitos, né? Já que a gente discute sempre isso, não é só para um lado, né? Eu acho fundamental. Ainda acho pouco. Sim. Ainda acho pouco. Deveria ser no mínimo 3 meses, né? Que eu acho que esse contato é fundamental. Quiçá a gente chegue ainda a 6 meses para pais e mães, né? Seria fundamental. Acho que a criança agradece. Então, porque tem essa questão da igualdade, né? Porque a gente sempre prega muito feminismo, a questão não é essa, né? É a igualdade de direitos, né? E temos que pensar nas crianças também, porque vão passando os meses, né? Lógico, tem toda a questão de desenvolvimento, né? Durante os primeiros meses a criança acha que ainda está na barriga da mãe, né? Tem todos aqueles pontos. Mas o pai muitas vezes se sente à margem, né? Daquele processo da chegada de mais alguém na família, né? Então, isso também tem a ver, do meu ponto de vista, tem a ver com a estrutura familiar, né? É fortalecer a estrutura familiar e a importância do pai. Há uns anos atrás foi lançada uma política, né, de saúde integral, né, voltada para o homem, né? E a gente não tinha, né? Tinha sempre saúde da mulher, da gestante. E isso já estava contemplado nessa política de saúde do homem, que precisava ter, né, esse aumento da licença paternidade para que o pai tivesse mais oportunidade de estar com o filho nos primeiros dias de vida. Então isso é uma coisa bacana, né? Porque vem de encontro a essa política, né? Muito importante. É importante. Tem só um número aqui que eu esqueci de falar. Nós temos hoje
cerca de 20 milhões de crianças brasileiras nessa idade entre 0 e 6 anos de idade. Muita, né? É uma política pensando nos pais, mas também voltada para esse setor, essa faixa, essa fatia da população brasileira, que vai ser a população adulta daqui a 20 anos. Né? Não tem dúvida. E vai ser essa população que vai ganhar com essa lei, né? Com certeza. É muito bom, né? Muito bacana. Só queria consertar uma coisa que eu falei que é sempre na busca, acho que, de uma equidade, né? Não é igualdade, porque, na verdade, as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, né? Então, a gente tenta, da melhor forma possível, melhorar para todos, né? Eu acho que a ideia é essa. Exatamente. E quando a gente fala também de licença-paternidade, é do pai, independente de como a família está constituída. Perfeito. Então, a gente também não está se referindo a uma família como aquela família tradicional. Mas, independente de como a família está estruturada, se houver um pai, ele tem esse direito. Perfeito. Importante. Bom, indo nessa linha da saúde também, né, eu queria chamar a atenção das pessoas, você que está ouvindo a gente em casa, para redobrar os cuidados, porque nós estamos em época de grande proliferação do Aedes aegypti, né? E ao contrário de outros anos que a gente sempre focava só na dengue, né? Agora nós temos mais 2 doenças associadas que estão aí bem disseminadas, uma ligada à questão do Zika vírus e também a febre chikungunya, né? Então nós não podemos esquecer que aqui na nossa região a gente tem que tomar cuidado, nós estamos numa época, ao contrário de anos anteriores que nós tivemos uma seca bastante grande. Esse ano os índices pluviométricos melhoraram, isso é muito bom, mas tem que ser redobrada aí a atenção, né, para os criadouros, para a gente estar destruindo esses criadouros. Né? Estava conversando com a Fernanda um pouquinho antes de iniciar o programa sobre a questão do Zika vírus e comentando que é uma doença que ela fica preocupante, principalmente quando a gente tem gestante envolvida, né, Fernanda? Sim, porque para 80% das pessoas que são acometidas, né, pelo Zika vírus, ela é uma doença assintomática. Então, muitas vezes a gente nem percebe, né, que teve essa infecção aí pelo Zika vírus. Agora, para a gestante, isso é mais preocupante, né, porque tem essa questão, né, que está relacionada com esses casos de microcefalia. Então, assim, precisa ter um cuidado redobrado, né. O Ministério da Saúde está muito forte nessa questão de campanhas, de associações com outros países, né, que estão enfrentando o mesmo problema. E foi até decretado, né, um estado um problema de saúde pública, né? Então, a gente mundial, né? Mundial. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E para a gestante, lógico, para a população em geral, cuidados com a questão dos criadouros, de não deixar água parada, objetos que acumulem água de chuva, isso é muito importante. E para a gestante, né, o uso de mangas longas, calças compridas, meias. Eu sei que é difícil por conta desse calor, mas é necessário para evitar mesmo que essa gestante entre em contato com o mosquito, que ela seja, né, picada pelo mosquito. O uso de repelentes também, né, que são autorizados pela Anvisa, que podem ser usados para gestantes, também deve ser utilizado. É importante. É interessante lembrar, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu faço tudo direitinho, né, em casa, eu não deixo água parada, eu faço... Beleza. Aí a pessoa joga lixo na rua. Exatamente. Aí choveu, uma poça pequenininha em cima do lixo que você jogou no chão, pode acumular a água e o inseto depositar, né, as larvas ali. Um saquinho plástico, um copinho descartável, né, um potinho de sorvete, qualquer um desses podem ser ótimos criadores. E né? mesmo no período de seca, nós já tivemos casos. Sim. Então você imagine, né? Agora com essa quantidade de chuva, né? E as prefeituras estão lançando mão de vários multirões, assim, né, para visitar terrenos vazios, né, casas, foi até autorizado algumas casas que estavam abandonadas, né, que as pessoas da prefeitura podem entrar para fazer a vistoria, né, para tirar objetos e tal. Mas mesmo assim, qualquer coisa que a gente jogue ou que veja na rua já pode ser um criadouro, né? É muito preocupante, né? E é muito rápido, né, o ciclo do mosquito ali é muito rápido, né? Então, um copinho que ficou ali por, sei lá, uma semana, já pode ser um foco potencial ali de criadouro do mosquito, né? Claro, e também lembrar, as pessoas estão indo viajar agora por causa do carnaval, né? Sim. E
aonde deixa água para o cachorro, muitas vezes, entendeu? Então, nas plantas, né? Lembrar de limpar as bordas dessa vasilha, porque ali também é um potencial criador, né? E o Zika vírus é uma doença nova, né? Então ainda estão sendo realizadas muitas pesquisas, muitos estudos para a gente estar vendo como que vai cuidar, né? Então ainda não tem muitas pessoas perguntam, não tem uma vacina? Não tem, né? Não tem uma vacina, o tratamento ele assim como a dengue, em cima dos cuidados, né? E, então, assim, precisa mesmo ter cuidados redobrados com essa questão de não ser picado, né? De diminuir a quantidade de mosquitos aí, né? Presentes no ambiente, né? É o mais importante, né? Perfeito. Ok. Vamos passar para a nossa pauta do dia, então. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda de Cássia Israel Cardoso. A Fernanda é formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Botucatu, na área de enfermagem. Fez um mestrado profissional também na Unesp de Botucatu, com práticas de enfermagem. E atualmente ela está na UFSCar, faz parte do DEACE, né, da área de enfermagem. Isso. Muito bem-vinda, Fernanda. É muito bom estar aqui com você. E assim, a gente gostaria de saber, que você falasse um pouquinho para a gente hoje sobre a entrada, né, desse aluno na universidade, né? Então, meu filho passou na universidade, isso é verdade, né? E agora? Né? Como que a parabéns, gente encara isso? Ela é mãe de universidade. Ai, meu Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu achei o tema muito válido, porque eu acho que é sempre importante a gente falar de saúde, né? A gente precisa, eu acho que esses fóruns precisam ser cada vez, né, mais frequentes, porque a saúde hoje é uma questão muito delicada, né? E a gente precisa sempre estar orientando, né? Ainda mais quando a gente fala de adolescentes, de jovens, né? De adultos jovens, né? Então, hoje, o trabalho que o meu departamento desenvolve, né, na UFSCar, o DEACE, que é o Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis, ele visa, o nosso carro forte é isso, é esse cuidado com esse aluno, né, que está nesse momento aí da sua vida, esse momento universitário. E o que é importante, né? Eu acho que o aluno, ele sai da casa dos pais, ele sai de um lugar que ele é acolhido, que ele tem todos os cuidados, as rotinas estão desenhadas, estão estabelecidas, e ele vem para um outro ambiente, né? E é claro que eu acho que há um desequilíbrio nesse primeiro momento, né? Como que eu vou fazer? Às vezes ele passa, ele vai ter que cuidar de uma casa, ele vai ter que fazer suas rotinas, ele vai ter que cuidar dos seus estudos. Então, acho que isso causa até uma certa confusão, assim, uma desorganização para o jovem, né? E muitas vezes ele acaba sofrendo alguns problemas de saúde decorrentes disso, né? Então, eu acho assim, para o aluno que vem para a universidade, eu acho que os pais precisam estar muito, muito presentes, né? Esse aluno precisa de muita orientação dos pais, sejam orientações básicas, desde se alimentar bem, a questão do sono e do repouso, né, que é necessário, até questões mais sérias, né, porque hoje a gente sabe que o aluno pode estar envolvido com álcool, com drogas, às vezes ele é muito jovem, ele não consegue lidar muito bem com essa situação, né. Então, lá no DEACE, o que a gente oferece? A gente oferece toda essa questão de orientação a esse aluno, né, a gente acolhe esse aluno e orienta ele que o que ele precisar de questões de saúde, a gente pode estar auxiliando. A gente tem o atendimento de enfermagem, é um atendimento primário de saúde, atendimento de enfermagem, de médico, atendimento de psicologia e a parte do serviço social, de assistência estudantil também fica nesse departamento. Todos os campos da UFSCar têm esse serviço? Todos os campos da UFSCar têm esse serviço e é um serviço assim que está aumentando, né? Estão entrando novos servidores para compor essa grade de profissionais, né? E eu acho que é muito importante, a gente precisa divulgar essa questão, né? Claro. Então, é legal porque assim, eu tenho uma menina, né? Vai fazer 3 anos agora, em julho. Agora não, só lá em julho, né? E a gente acha que é só a criança pequena, né? A criança que precisa de cuidados, mas na verdade, quando você tem uma família, independente de como essa família é constituída, todos os entes precisam de cuidados. É lógico que dependendo
da idade, né? Dependendo da situação, são cuidados diferentes, mas todos precisam de cuidado, né? Então não é porque o filho entrou na universidade, fala, bom, meu filho já é adulto, viu, professor Isabel? Não é porque meu filho é adulto, eu sei que você não vai fazer isso. Ainda mais, né? Mas não é porque meu filho é adulto que ele não precisa de mim. E eu acho que essa faixa, não sei se você concorda comigo, Fernanda, mas eu acho que essa faixa etária é até um pouco mais difícil de lidar, porque eles acham também que não precisam de cuidados, né? Sim, eles já se consideram independentes, né? E, não, mas eu concordo, sim, eu acho isso muito importante. E o trabalho que a gente faz é sempre também tentando chamar o pai e a mãe para que estejam próximos de nós, nos ajude nesse cuidado, né? Porque nós estamos lá por um período determinado e depois é importante que tenha uma supervisão, um auxílio dos pais, mesmo que indireto, né? Na matrícula agora, né, da primeira chamada, nós ficamos presentes no local, falando com os alunos, com alguns pais, abordando, assim, fazendo esse primeiro contato, dizendo para eles do nosso serviço, o que nós fazemos, distribuindo alguns kits de orientações, de cuidados, para que o pai e a mãe tenham conhecimento que o aluno pode ter esse auxílio, né, quando ele estiver no campus, né, na universidade. Então, e quais são as maiores dúvidas assim que surgem, que você acha, Fernanda? Olha, a gente orienta, as dúvidas são inúmeras, assim, né? Nós orientamos muito a questão de métodos contraceptivos, a gente orienta bastante. Nós disponibilizamos no DEASSE, tanto aqui em Araras e em todos os campos, preservativos, orientamos o uso, né? Fazemos toda essa questão de prevenção das DSTs, que hoje é um problema grande, né, no nosso país. E temos, assim, curativo, né? Os curativos, como é um campo de ciências agrárias, os alunos às vezes entram em contato com alguma abelha, com algum animal. Então, a gente acaba fazendo muito esses atendimentos, assim, aparece bastante. Ano passado nós atendemos muitos alunos com dengue, né? Então, acho que é muito diverso. O campus, ele oferece, assim, tem muitas pessoas andando e oferece muitos, né? Pode ter muitos coisas ali, muitos contatos. Então, o nosso atendimento é bem variado, assim, não existe uma rotina. Entendi. Eu acho que é uma acolhida da universidade. É uma acolhida. Muito importante. Sim. E que deve ser feita em conjunto com a família. Sim, exatamente. Uma coisa que nós, uma estratégia, né, que foi adotada desde o ano passado, do DEASSE, né, da PROASSE, com o departamento de graduação, né, com a DIGRA, foi a questão de estar solicitando na matrícula as cópias das carteiras de vacinação. Que né? bom. Então, hoje já faz parte ali dos documentos necessários para a matrícula. Por que isso? Porque a gente precisa saber como que está a imunização desse aluno e se ele precisa de mais alguma dose, se ele está em atraso de alguma coisa, o que a gente pode fazer para tentar, né, ajustar essa questão da imunização. Né? Como o aluno está em contato com terra, né, por seu campo de agrários, então assim, a vacina do tétano é muito importante, né? Quando está com o pai e a mãe, há um controle, né? A mãe controla isso. Depois que o aluno vem para a faculdade, ele esquece que ele ainda precisa das vacinas, né? Então a gente realiza essa leitura, né, individual de cada carteira de vacinação e nós damos essa devolutiva para o aluno. Isso foi uma coisa muito bacana. E uma coisa puxa a outra, né? Às vezes, na leitura da carteira, o aluno fica com dúvida, vem perguntar de alguma coisa, tal. E aí a gente já acaba acolhendo mesmo e dando todo um cuidado aí, né, em relação a isso. Eu acho que você falou uma coisa que considero bastante importante aqui, é a questão do diálogo, né? Sim. Com os pais, né? Porque quanto mais aberto esse diálogo for, mais fácil da gente conseguir melhorar a saúde desse aluno que está entrando, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que não discutir é porque ele não vai fazer, né? E isso é um erro muito grande. Então, assim, está sempre colocando essa questão de drogas, né? Eu acho que é uma questão, e aí a gente usa droga também para falar de álcool, também para falar de cigarro, né? Que nós sabemos o quanto isso pode debilitar a saúde e que quando eles vêm para a universidade, muitas vezes numa euforia de agora eu vou viver tudo, né? Agora eu tenho 18, né? Eu posso, eu quero e tal. Então, que aí podem acontecer situações muito sérias, né? Então, a gente às vezes fica sabendo de
de casos de alunos que entraram em coma alcoólico, numa dessas pode acontecer do aluno passar mal e não ter ninguém para assisti-lo. E aí, assim, eu já vi casos de alunos que acabam se afogando no próprio vômito. Sim. Isso é uma situação muito complicada. Então, eles têm que estar atentos, eles têm que saber que pode acontecer, que eles têm que tomar cuidado, que eles ainda, assim, muitas vezes não sabem dosar o quanto se pode, né? E o quanto... Geralmente isso não acontece dentro da universidade, porque oficialmente não se pode consumir bebida alcoólica dentro da universidade. Não se vende, não se tem, né, normalmente. Lógico que a gente não revista a garrafinha de água, né? Mas oficialmente não é o ambiente. Sim. E eu acredito que não deva acontecer mesmo, porque a gente percebe isso mais em reuniões de amigos, né, nas repúblicas, é esse momento, né, que acontece. Mas realmente o diálogo com os pais é de suma importância, porque geralmente esses problemas acontecem assim, no momento em que o aluno está fora da universidade, né, então está fora assim da nossa área de responsabilidade, de visão. Então assim, o que pode acontecer com aquele aluno, né? Você comentou, né, sobre o álcool também, e a gente lembra a questão dos acidentes de trânsito, né? Muito importantes, quando a gente olha números assim de faixa etária, principalmente em homens, né, adultos jovens. Então assim, o número de mortes por dirigir alcoolizado, embriagado é muito alto, né? E é uma pena, né? Então eu acho que o aluno precisa mesmo ser orientado quanto a isso, né? No nosso departamento nós temos uma linha forte que a gente deseja desenvolver esse trabalho de orientação e de proximidade com o aluno. Porque às vezes esses assuntos de álcool, drogas é encarado como uma chatice, uma coisa mais antiga, né? E não, a gente precisa conversar com o aluno e fazer com que ele entenda a nossa preocupação e quais riscos ele está, né? Tá ali disponível se ele estiver fazendo uso dessas substâncias, né? Isso é muito preocupante, né? E tem até as questões mais amenas, né, que nós estávamos conversando, né? Que às vezes a própria alimentação do aluno, né? Sim, exatamente. Então, outro não coloca ele diretamente um risco, né, de morte, mas a longo prazo pode trazer problemas de saúde. E às vezes o aluno sai de casa... Diabetes, aumenta colesterol, exatamente, né? Porque coisas. Nós temos o refeitório na universidade, comida controlada, né? Assim, mas nem sempre o aluno faz as suas refeições lá. E ele não pode fazer, né, não dá para ele fazer todas as refeições lá. O café da manhã, por exemplo, é feito em casa. Sim. E é o que nós, né, eu estava conversando um pouco antes com a Renata e eu comentei isso com ela. Já aconteceu isso, né, de aluno vir para uma consulta, olha, eu estou me sentindo, estou muito cansado, estou sem energia, não estou conseguindo estudar direito e tal. Aí você começa a fazer um recordatório alimentar simples, né, e você percebe que esse aluno não toma café da manhã. Mas você nunca tomou? Não, na casa da minha mãe eu tomo. Tomava, agora não tomo mais porque não dá tempo. Ou então você toma uma coisa rápida, uma Coca-Cola, meu Deus. Então assim, como que esse aluno vai conseguir, né, estudar com a energia que ele tem que dispensar para toda, né, atividade concentração e tal. E realmente ele não consegue acompanhar, né? E começa a ter uma sonolência, uma queda de rendimento e isso é bem preocupante, né? Essa questão da comida pronta, né, nem você falou do colesterol, não sei o quê, eles acabam optando às vezes pelo mais rápido mesmo, né? Então, e precisa mesmo assim estar orientando, né? A questão do RU é muito importante, né? A gente vê hoje, né, o RU ele tem uma comida balanceada, tem a opção do arroz integral, né, que é uma coisa bacana, tem as opções de verduras, de legumes ali, tem a opção para quem é vegetariano. É bacana que os alunos, assim, que eles façam uso, né, desse restaurante universitário, né, para ter uma alimentação... E a desculpa de tempo... Não tem a desculpa de tempo, o valor é bem acessível para o aluno, né? Então, eu acho que é bem bacana, assim, porque pelo menos de segunda a sexta ele consegue ter o almoço e o jantar, né, garantido, assim, de uma maneira mais saudável, né? Claro. Mas às vezes, eu enxergo, então, que de tudo isso, eu acho que o que fica realmente é o diálogo em casa, né? Sim. Porque o aluno, ele não vai precisar fazer muito diferente do que ele já fazia em casa, quando ele não precisa provar nada, né? Ele sempre teve um bom diálogo, ele entende a importância dessa alimentação, de cuidar da sua saúde, né? E de se sentir amado, né? Não só se sentir acolhido na universidade, porque esse momento de acolhida ele é importantíssimo, talvez até mais do que outros setores da universidade. Mas, por outro lado, eles
saber que ele continua fazendo parte de um grupo familiar, né? Independente de como seja esse grupo, ele faz parte de um grupo e que ele precisa ainda desse atendimento, desse amor. É importante que os pais visitem os filhos, né? Então, assim, nem fala. Visitem onde que o seu filho está estudando, vá até a cidade, visite onde ele mora, a República, visite o campus universitário, conheça o grupo de amigos, né? Qual é o grupo de relacionamento ali do seu filho, né? Eu acho que isso é muito bacana e o pai e a mãe, eles já conseguem orientar o filho de acordo com o que eles vão, né? Tá olhando ali, né? Então isso é muito importante, precisa mesmo. Talvez não num tom de repreensão, né? Exatamente, mas acho que é um diálogo, né? Diálogo, né? E fazer parte, né? Aquela questão de fazer parte mesmo da vida do filho, né? Precisa disso. Uma outra questão, Fernanda, que acho que ainda dá pra gente abordar um pouquinho, é sobre essa questão das DSTs que você falou. E muitos estudantes já iniciaram sua atividade sexual antes de entrar na universidade, mas muitos estão iniciando e a gente sabe que aqui rolam os namoros e aí os noivados, às vezes os casamentos, né? Eu conheço meu marido na universidade, por exemplo. Então, a gente sabe que esse é um momento onde muitas coisas na vida da gente acontecem, né? Então, quais são os cuidados, né, nessa questão que os estudantes precisam ter? Né, sobre a gente fala muito de evitar uma gravidez que não é desejada agora, porque você está no começo do curso e tal, mas eu entendo que as DSTs são muito mais complicadas do que, na verdade, né, do que uma gestação. Sim, às vezes a gente até brinca que, se for ver, a gestação é o melhor dos mundos do que pode acontecer, né? E realmente os alunos vêm, né, por essa própria característica que eles estão saindo de casa, querem descobrir o mundo, e a vida sexual também muitas vezes é iniciada nessa fase, né? Mas assim, em primeiro lugar, o que a gente fala assim muito e orienta é essa questão da proteção, tá? Precisa, se for iniciar a vida sexual, mesmo que já conheça o parceiro, mas precisa ter um sexo protegido, né? Camisinha. Sim, preservativos. Hoje, a gente tem assim, distribuído pelo município em larga escala preservativos masculinos, o preservativo feminino também. Então, isso é distribuído em vários pontos da cidade, né, na universidade, e o aluno precisa fazer uso disso. Não dá hoje, com os números que a gente tem de DSTs, não dá para que o aluno se arrisque fazendo sexo desprotegido. Isso é muito perigoso, né? Uma outra estratégia também que a gente tem hoje, né, dos municípios, é aquela medicação após o sexo, né, desprotegido, que é uma medicação que tem sido utilizada caso o aluno teve alguma exposição, né, que é a medicação pós-exposição, que chama. Essa medicação não é fornecida na universidade. Na universidade não, claro. Mas aqui em Araras a gente tem um polo, que é o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Eles fazem os testes rápidos e, se necessário, né, de acordo com a história, eles fornecem essa medicação. Não é a pílula do dia seguinte? Não é a pílula do dia seguinte. Certo. Por exemplo, assim, a pessoa teve uma relação desprotegida e, por algum motivo, ela sabe que aquela pessoa pode ter alguma doença, alguma coisa assim. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe, vezes. Mas se ela procurar o serviço de saúde especializado, em 72 horas eles começam a medicá-la. Que interessante. Antirretroviral mesmo. Tanto para homem quanto para mulher, Exatamente. Então. É um tratamento de 28 dias, né? Se eu não me engano, são com 4 antirretrovirais e tem tido bons resultados. Que né? ótimo. Então é bem interessante. É claro que o ideal, né, pelas pesquisas, é que essa medicação seja iniciada até 2 horas após a relação desprotegida. Mas em até 72 horas ela tem uma eficácia. Resultado. Então é uma estratégia também interessante, né? E de proteção, né? Então se porventura não conseguiu, não se protegeu durante a relação, ainda há essa opção dessa medicação. Ok. Né? Fernanda, pode concluir, mas eu queria já começar a te agradecer, porque o nosso tempo está esgotado. E, assim, queria te convidar para novas visitas aqui, vir falar um pouquinho mais, que a tua área é tão ampla, assim, tem tantas possibilidades, mas, por favor, conclua a sua fala. Eu só ia comentar do serviço, né, do Serviço de Atendimento Especializado aqui em Araras, que então ele oferece os testes rápidos, né, para todas as doenças, HIV, hepatites virais, sífilis,
e eles também têm essa medicação pós-exposição. Acho que isso é um ganho para o município, um ganho para a saúde, e eu acho que isso tem que ser divulgado, porque, né, precisa mesmo, todas as pessoas precisarem, precisam procurar, né? Perfeito. É importante. Eu que agradeço, como eu comentei no início, eu acho que é uma oportunidade excelente para a gente falar, a gente precisa mesmo falar sobre saúde, né? É um tema que a gente precisa discutir amplamente, assim, em várias frentes, né? E eu agradeço muito a oportunidade. Ok, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, foi uma conversa super agradável. Um bate-papo aí, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pela sua presença também. Agradeço. Obrigada a todos, encerramos nosso programa. Até a próxima.